Então, pessoal, bom dia. Hoje, então, é a última aula dessa parte, dessa primeira unidade, né? Então, o último conteúdo da primeira unidade, que está focada nos conceitos de linguagem de programação. Pelo livro do Flávio Varejão, esse conceito de amarrações está no capítulo 2. Então, ele preferiu apresentar primeiro amarrações, depois apresentar os conceitos, os elementos da linguagem de programação onde a amarração ocorre, né? Porque amarrações nada mais do que uma associação entre um identificador e uma entidade da linguagem de programação. Essas entidades que a gente vem trabalhando aí no decorrer da disciplina. Valores, variáveis, funções. Então, o que é importante a gente destacar em amarrações? Então, tanto para aquele que quer projetar uma linguagem ou aquele que quer utilizar melhor uma linguagem, a gente pode destacar três elementos, três perguntas que você pode fazer sobre amarrações. A primeira é: quais os símbolos e como eu posso compor esses símbolos para descrever um identificador? Eu posso usar qualquer símbolo do computador? Eu posso começar com qualquer símbolo do computador para representar um identificador? A outra pergunta seria: quais entidades da linguagem de programação que podem ser amarradas a um identificador? Funções, variáveis, tipos. E uma terceira pergunta seria sobre a validade de uma amarração. Uma amarração ela vai durar... qual a validade de uma amarração no tempo e no espaço? No tempo da execução do programa e no espaço, nos diferentes locais que pode aparecer uma amarração. Então, basicamente, já são as três perguntas que você tem que fazer ao utilizar uma linguagem ou você projetar uma linguagem. Então, tudo isso que a gente tem falado nas últimas aulas é apresentar perguntas que vocês podem se fazer ao se deparar com uma nova linguagem de programação e saber utilizá-la melhor, né? Então, declarações produz uma ou mais amarrações. Existe um ambiente de referenciamento que define qual o local no espaço aquela tua amarração tem validade. Então, identificadores. Então, a primeira pergunta seria sobre os identificadores. Então, eu posso identificar métodos, subprogramas, pacotes, módulos, classes, parâmetros, variáveis, valores constantes, né? Então, o identificador é basicamente uma string usada para identificar uma entidade de programa. Só que ele tem algumas regras, né? Logo que a gente começa a aprender a programar, uma regra que pode ser colocada é dizer que uma variável, né, a gente aprende como é que a gente define o identificador de uma variável. O identificador de variável não pode ter símbolos especiais. Então eu lembro que meu professor falou isso e acho que eu devo ter falado isso também várias vezes. E falo, né? Provavelmente vou continuar falando. O nome de uma variável não pode ter símbolos especiais. Mas o que é um símbolo especial? O underscore não é um símbolo especial, por exemplo. Eu posso declarar uma variável do tipo preço da laranja. Tem um símbolo aqui, né? Posso declarar uma variável dessa forma, não posso declarar uma variável desta forma aqui. Por que essa segunda opção eu não posso e a primeira eu posso? O que diferencia da primeira declaração para a segunda declaração? A segunda definição. Primeira definição e segunda definição. Eu queria saber isso. Outro dia eu estava programando, né? Geralmente eu uso um underlinezinho lá. Certo. Aí, como ele fica no mesmo lugar lá desse outro Outro símbolozinho? caractere aí
Teve que eu olhar lá no programa, mas onde é que tá acontecendo esse erro? Olhava, não Aí via. eu olhava e não via. Aí eu fui ver, aqui essa variável. Sim. Aí eu não entendi por que ele não É, aceitou. é isso. O símbolo especial, na verdade, é símbolos que têm algum significado na linguagem. Esse underscore não tem nenhum significado na linguagem, então eu não posso usar. Tem até linguagens que tem, ele usa para falar que é tal coisa private, mas é depois da variável, ele não fica solto, né, no programa. Mas esse cara aqui tem um significado, né? Então, se você tem algo desse tipo e tivesse uma outra variável, sei lá, int, x recebe preço laranja, né, por exemplo. Ele ia ficar sem saber. O que você está dizendo aqui? X vai receber uma variável chamada preço tracinho laranja, ou X está recebendo duas variáveis, uma expressão onde que é preço menos laranja, né? Subtraindo laranja. Então, ao invés de falar símbolos especiais, o correto seria a gente falar que uma variável não pode ter símbolos que tenham algum significado dentro da linguagem. Então, se aquele símbolo tem um significado dentro da linguagem, você, falar que esse símbolo aqui não é um símbolo especial, que isso aqui não é um símbolo especial, os símbolos aqui podem ser usados, tá, dentro de linguagens. Porém, eu não posso usar símbolos que já têm outro significado dentro da linguagem, como operadores. Aqui, pessoal, vem uma pergunta que eu não sei a resposta. Me veio agora uma pergunta agora, eu vou ter que pesquisar depois. Haskell. Eu falei com vocês que Haskell, os operadores não têm nenhum status diferenciado. Os operadores são funções. São funções representadas com símbolos. Então você, lá dentro da linguagem, você diz que esse operador aqui, ele tem uma função, ele tem uma expressão. Você pode definir comportamentos para os operadores. A pergunta que me veio agora, que eu não sei a resposta, é: será que eu não poderia dar um significado para esse underline? Se eu der um significado para esse underline, o que vai acontecer? Vou falar, o underline para mim vai ser a mesma coisa do que o operador de subtração. Se eu fizer isso, eu não posso ter uma variável chamada preço underline laranja, do mesmo jeito. Né? E o que vocês acham? O que essa Haskell fez? Não sei. Eu, como programador, eu desconfio que não é verdade que você pode dar significado para qualquer símbolo dentro dos símbolos aqui do teclado. Talvez tenha alguns símbolos que ele não deixa você dar significado. Mas isso eu vou olhar depois, pessoal. Vou dar uma pesquisada aqui depois. Eu não sei dizer não. Eu acredito que provavelmente você não consegue definir um comportamento por underline. Talvez ele restringe isso. Porque se ele não restringir isso, ele vai ter que restringir o uso de qualquer operador aqui, qualquer símbolozinho aqui no meio. Aqui. Eu não sei qual uma outra terceira solução ainda. Para depois dar uma olhada. Então, por exemplo, algumas linguagens mais antigas até tinham limitação, às vezes, de 8 caracteres. Então, uma variável, por exemplo, não poderia ter mais de 8 caracteres como identificador. Nome de variáveis não pode começar com números, né? Eu não posso ter uma variável chamada 4A. Posso ter uma variável chamada A4. Isso aqui está ligado mais à limitação do analisador léxico. Analisar isso aqui, identificar que isso aqui é um identificador, é muito difícil para o analisador. Então, quando ele define as regras lá, ele define que tudo que começa com número é um número. Então, enquanto tiver... ele achou um número. Sim. Então, enquanto eu tiver números aqui, isso aqui é um número. E ponto, né? E ponto também, isso é um número. Qualquer outra coisa no espaço aqui, aí já não é mais um número, acabou o número. E qualquer outra coisa que comece com uma letra, aí pode ter qualquer outro símbolo aqui depois, com exceção desses símbolos que têm um significado especial, é um identificador.
Pode ser um identificador ou pode ser uma palavra reservada. Né? Por isso que também identificadores não podem ser nome de palavras reservadas. Eu não posso ter uma variável chamada while, senão também ele vai ficar confuso lá na hora de decidir. While, aí dentro, por exemplo, Python, né, que eu posso escrever, que eu não preciso nem colocar entre parênteses, né, então eu poderia ter while, então fica complicado, né. Então isso tá ligado às vezes à dificuldade de você implementar um compilador, né, para reconhecer aqui. Então basicamente é sempre isso. Letra, eu posso ter um underline, posso continuar tendo letra, underline e dígito. Muitas linguagens diferenciam maiúsculo de minúsculo, né? Então, aqui são 3 variáveis distintas, rows, rows e rows. Então, aqui já coloca alguns problemas, né? Isso não pode levar a problemas de legibilidade, né? Só que e de facilidade de escrita, né? Um risco muito grande, por exemplo, você não gosta de usar underline. Você, em alguns momentos, você vai lá e coloca preço laranja. Em outro momento, você declara variáveis do tipo int, preço, mamão. Então, aqui você distinguiu as duas palavras. Né? Então, a forma de você distinguir as duas palavras, isso é prática, né? Isso não é obrigatório. É uma prática de programação. É usar isso ou usar o underline. Né? Em Java, o pessoal prefere normalmente essa opção aqui. Só que se você não mantém isso como regra, tua regra, você tem que definir as suas regras. Chega uma hora que você precisa usar essa variável preço do mamão, que você declarou muito tempo, bem de algum tempo atrás, você pode ficar na dúvida se você escreveu preço mamão ou você escreveu preço mamão. Se você escreveu uma ou outra, vai dar um erro. E pior, se você optar por ter duas variáveis desse tipo, aí é péssimo. Né? Você fala, tem uma variável chamada preço mamão que faz uma coisa, outra variável chamada preço mamão com M maiúsculo que faz outra coisa. Aí te atrapalha bastante a questão da legibilidade. Esse tipo de problema aqui, que você declarou uma variável chamada preço mamão com E maiúsculo, em outro momento você utiliza preço mamão minúsculo. Se você usa isso aqui em C, o que vai acontecer? Se você lá em outra parte do programa, você faz algo tipo se preço mamão for maior que 100. Se você escreveu isso lá em C. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vai dar um erro, né? Dá um erro de compilação, né? Vai dar um erro de compilação. Isso ajuda bastante, né? Porque vai dar um erro de compilação. O problema é se você não estiver usando C, não estiver usando uma linguagem estaticamente tipada, sei lá, se estiver usando Lua, e você foi lá e tem uma variável preço, mamão, recebe 100. Aí depois você vai lá e checa se preço do mamão é, sei lá, diferente de 0. Não, é Lua, né? Range e then. Print. Ok. Se você escreve algo desse tipo, pessoal, por exemplo, estão vendo aqui, né? Eu declarei a variável preço do mamão 100. Se preço do mamão for diferente de 0, então print ok. E final. Ele vai dar algum erro aqui, esse programa? Será que vai dar algum erro aqui? Lua também é case sensitive, ele diferencia maiúsculo e minúsculo. Vamos ver. CD, TMP. Assim, um erro de execução ou de compilação, né? De compilação não vai porque é uma linguagem interpretada.
Ah, não é esse símbolo, né? É o til. Diferente aqui é til. Ok. Executou sem problema nenhum. Por quê? Você, no caso de Lua, ele diz que a variável preço mamão, ela vale 100. E a variável preço mamão, em minúsculo aqui, vale 1000. Um valor que não existe, assim, 1000. Então, esse tal de 1000 te atrapalha muito em Lua. Você tem muita dificuldade, porque é difícil você achar erro, tudo é 1000. Ah, tal coisa é 1000. Ah, você descobre porque você não declarou aquela variável, né? Então, debug, o debug vai depender muito do recurso da linguagem, né? Então, vai ter o debug de você poder verificar passo a passo a execução. Isso você pode ver. Eu não sei te falar qual seria, mas tem, deve ter uma ferramenta que ajuda isso. Na época lá, quando eu programei Lua, eu ficava com preguiça, eu usava da forma caseira, os prints lá, em partes do programa, mas deve ter alguma ferramenta aí que ajuda você a fazer a depuração, sim. E se a gente escrever algo parecido com isso aqui em Python? Será que vai ter o mesmo problema? Porque Python também, ele é case sensitive, e as variáveis vão sendo usadas à medida que aparecem, né? Você não precisa declarar, definir, né, anteriormente. Só que Python, ele é um pouco melhor nesse critério. Ele não vai dar um erro também de sintático, de compilação, né? Não vai dar um erro de sintaxe, né? Erro de sintaxe, mesmo linguagem interpretada, erro de sintaxe pode acontecer, né? Só que aqui não tem isso, né? Aqui é 2 pontos. Não tem um end aqui também, né? Ah, o tiozinho. Aparece com... Olha lá, dá um erro de execução. Porque ele fala que preço, mamão, is not defined. Então ele não joga new para todo mundo lá. Se ele em nenhum momento foi utilizado, vai dar um erro. Você poderia cometer um erro de um grande programa com várias linhas de código, você poderia ter, em algum momento, ter associado um valor para preço de mamão. Pode estar dentro de uma função, se for variável global. É. Então ele vai falar que está ok. Mas na verdade você tem duas variáveis distintas. Tem um preço mamão e preço mamão. E você está usando essas variáveis como se fosse uma só. Então esse é um problema quando você associa dois conceitos. Tem uma linguagem que é case sensitive e você tem uma linguagem que é dinamicamente tipada, não é estaticamente tipada. Então linguagens estaticamente tipadas são mais seguras do que linguagens dinamicamente tipadas. Então esse tipo de erro aqui não ocorre, por exemplo, em C. No C você vai ter que declarar, né? Então o fato de você chegar e declarar essa variável aqui já diz mais coisa, né? Em algum momento eu declarei, mas você utilizar é muito mais fácil você estar utilizando, atribuir e digitar errado ali. Então, fazer testes em linguagens dinamicamente tipadas e garantir que aquele teu programa não vai dar erro é muito mais difícil. Então isso é um pouco dos erros que vocês podem refletir mais sobre a questão do sensitive, né? Então isso seria mais grave em linguagens dinamicamente tipadas, já que linguagens estaticamente tipadas ele já vai dizer isso no momento de compilar.
Uma outra pergunta, né, que a gente falou é sobre a validade de uma amarração. Onde que aquela amarração ela é válida? Que é o ambiente de referenciamento. Isso é no espaço, que ela pode mudar também no tempo, né? Mas no espaço, você normalmente tem... Por exemplo, aqui é ADA, né? Procedure P dentro de P eu tenho duas variáveis declaradas. Se você não quiser, é constante. Z e C. Então essas pertencem a P. Só que dentro de P eu tenho aqui procedimentos alinhados. Eu tenho um procedimento dentro do procedimento. Então eu tenho um procedimento Q, que tem como parâmetro de entrada um X. Aqui eu tenho uma variável, uma constante C, e tenho um boolean B. Então, nesses três pontinhos aqui, que estão também deslocados, as variáveis que são válidas. Eu tenho a variável no ambiente de referenciamento B, que é uma variável booleana. Eu tenho C, que é o número real, né, que é esse constante float, do tipo float aqui, que é 3.0. Eu tenho o procedimento P, né, que é um procedimento sem parâmetros, que é válido também, porque um procedimento pode chamar o outro, né, de forma recursiva, então P também é válido. Q também é válido dentro desse ambiente, que é o procedimento Q. X, que é essa variável aqui. E o C, entendeu? E o Z, né? O X, né, que é o C e o Z, né? A C está aqui em cima. E o Z. Desculpa, porque tem dois Cs, né? Então, nesse momento aqui dentro, esse C vai ocultar esse C aqui, ó. Então, o C válido é o C que está associado a um valor real, um número real. Vocês estão entendendo, né, pessoal? Então, aqui dentro são todos esses caras aqui que são válidos, só que esse C, caractere, ele é oculto, está inacessível aqui. Eu lembro que lá no mestrado, um interpretador meu cometeu esse erro. Então, tinha momentos que eu tinha um if, e dentro desse if eu podia declarar variáveis. Então, eu teria que ocultar o que está fora do if. E isso não funcionou, não. Não testei, né, na época. Quando eu mandei para o professor, eu não tinha testado isso, ele viu esse erro. Já fora, né, então aqui, nesse begin aqui, end, eu estou dentro da procedure P. Lembrando que, no caso do ADA, ele separa as declarações, né, as declarações que ficam aqui fora, dos comandos. Então, aqui nesse ponto aqui, o que é visível é apenas o C, esse C daqui, essa variável caractere, o P, o procedimento, o Q, esse outro procedimento, e o Z, esse cara aqui. Os demais não são mais visíveis. Né? Só que isso aqui, pessoal, pode nos levar a alguns problemas. Normalmente, esse ambiente de pensamento está definido dentro de blocos, né? Pode ser begin, end, e o abre e fecha chaves. Só que, por exemplo, o Lua. Tem uma função aqui, F1, end. E tem uma variável aqui dentro que recebe 10. Tem uma função F2 que imprime A. E eu chamo F1 e F2. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, o A está sendo usado aqui dentro de F1. F2 não tem nenhum A aqui, né, declarado aqui. Ele vai imprimir nil ou ele vai imprimir 10? Oi? É, meio estranho, né? Mas ele imprime 10. Né? Se eu fizesse o contrário, né? Executasse o F2 e depois o F1, aí ele vai imprimir nil. Então, se eu mandei imprimir o F2, o A não existe ainda.
Mas se eu mando imprimir o F1, o A existe. Qual o problema aqui? O problema aqui é que em Lua, a não ser que você diga explicitamente, A é local. Desculpa, A é global. Você precisa dizer explicitamente que A é local. Então você usa a palavra local. Se você não dizer que isso aqui é um local, ela é global, todo mundo pode usar. Então, a primeira vez que eu comecei a usar a Lua, eu usava o A, assim, as variáveis dentro das funções, eu achava que o local era opcional, né? Mas não, é obrigatório. Se você não colocar, é global. Então, você pode estar... É, podia ser. Se você quer explicitamente dizer que ele é global, escreva global, né? Eu também acho que seria legal se fosse assim, mas não é. Tem a palavra global também. A global é opcional, né? Então, ao invés de deixar o local como opcional... Opa. Não lembro se o global tem que estar... Agora fiquei na dúvida. Acho que ele tem. Então, vamos deixar aqui sim. Vou dar uma olhada. Então você tem que dizer que ele é local. Algo muito parecido ocorre também em JavaScript. Então, no JavaScript, eu tenho uma função F1. Aí é chave, né? Eu tenho aqui o A recebe 10. A de indentação? Não, não tem. Em Lua, você pode em C igual em C. Então, o que delimita aqui início de bloco, final de bloco é o end. Né? Então, a função aqui fechou os parênteses, é o início do bloco, deu end, é o final do bloco. Em Python, eles não quiseram escrever nem o end, nem colocar abre e fecha chaves. Né? Então, o que delimita é a indentação. Tanto em Python quanto em REST, o que delimita é a indentação. Aqui em JavaScript, mesma coisa, né? O JavaScript foi muito influenciado pelo C, mas ele usa a palavra function. Ele reclama porque por causa da um warning, né? O tab, porque o tab ele não é padrão. O tab depende do ambiente aqui, né? Vamos ver se aqui tem como setar aqui. Preference. Tem. General. Tem uns que bem também localizados, o sistema do tab. Aqui eu não achei. Mas. Oi? Aqui, ó, tab size 4. Né? Será que aqui eu consigo mudar? Aqui, ó. Bem localizado. Então pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2 ou outro, né? Então ele não é padrão. Então você pode estar editando um código em diferentes editores. Você começou a editar aqui, deu um tab, 4. Aí você foi para outro editor, o tab era 2. Aí você dá um tab, vai dar 2. Aí eles vão estar em indentações diferentes. Então eles dão um warning, cuidado, cara. Se você tiver no editor só, você não vai ter problema. Ocorre isso também. Se você estiver editando, se você estiver usando o idle lá, eu não sei se ele vai dar um warning. Talvez ele não dê warning porque ele não tem essa fase de compilação. Né? Mas corre esse risco. Se você abrir aquele código no outro editor e dá erro. Dá erro, né? Então, JavaScript, o F2 aqui, eu vou imprimir o A. Aquele mesmo teste, né? Então, F1, F2.
Então aqui no console, ele imprimiu 10 lá, pessoal. Então, ele imprimiu 10. Só que em JavaScript, eu acho que não foi pior do que Lua. Eles conseguiram fazer pior do que Lua. Porque Lua vocês também pensam dessa forma, né? Que talvez algo declarado, algo que está sendo usado dentro de uma função, ele apareceu no primeiro momento daquela função, talvez devesse ser como default local. Mas em JavaScript é pior, porque ao invés de colocar a palavra local, você coloca a palavra var. E tem menos significado semântico ainda. O que é esse var? Então eu já ministrei a disciplina de JavaScript, assim, de linguagem, de web. Aí na aula de JavaScript, vários alunos lá, mais velhos do que eu, já utilizavam JavaScript há muitos anos, escrevia esse var, mas não sabia de que servia esse var. Esse var, então você diz que essa variável é local, a F1. Então se você... muita gente acha isso. Muitas das pessoas que usavam lá achavam que não é. Então você não precisa usar o var. Você pode usar sem o var. O significado é local. Ao invés de colocar a palavra local, é var. Olha lá, então agora mandei imprimir, ó, reference erro, is not defined. Então agora o A não foi definido. Por quê? Porque ele não aparece em F2, né? Ele aparece aqui. Então ele é local F1, não existe esse A. Entenderam? Então var define que é local. Só que em JavaScript tem um outro problema. Por exemplo, você pode ter um teste aqui, sei lá, if true. Um outro erro que as pessoas podem cometer com relação a ambiente de referenciamento, essa questão de escopo. Né? Console, né? Console, ó. E aqui, pessoal, o que vai acontecer aqui? Quando eu chamar F1, ele vai imprimir 10 ou não está definido 10? Então o A está var local aqui nesse bloco aqui, né? Ele vai imprimir o 10. Então, desculpa, vai imprimir o 10. Vai imprimir o 10. Cadê aqui? Salvei lá? Ah, 10, depois não definido, né? Então, você não consegue definir blocos, ambiente de referenciamento aninhados. Então, o máximo que ele tem... o máximo que ele tem é em funções. Então, você pode dizer que aquela variável era local à função, mas você não pode dizer que aquela variável ela só pertence àquele bloco mais aninhado. Então, esse A, ele é visível em toda a função. Então, vocês podem até encontrar algum código de JavaScript assim, mas em JavaScript o melhor é declare suas variáveis aqui em cima mesmo. Se ela é local, coloque aqui em cima, porque quando você coloca algo desse tipo aqui, pode levar a entender que esse A só tem validade aqui dentro desse bloco, mas não é verdade. Ele tem validade em toda a função. Então, isso em Lua, que é uma linguagem bem parecida, já não é verdade. Né? Em Lua... ele é pertencente. Como é que é? Espera, ela aqui ela pertence a toda a função F1. Ele não pertence a F2. Sim. Se você mandar aqui executar, por exemplo, o F2 aqui, ele vai imprimir 10.
Ele vai usar. Eu posso, inclusive, alterar esse valor aqui. Né? Posso chegar e falar agora que o A vale 20. Vai estar alterando aquela variável lá. Vai estar alterando a mesma variável. Então, esse A aqui é o único A que existe em todo o seu código de JavaScript, em todo aquele módulo. Quando você fala aqui, você tem um A aqui em F1. E se aqui, por acaso, você tiver um A valendo 30 aqui, sei lá. E agora? Vamos, por exemplo, vamos... Nesse caso aqui, ó. Então, agora eu vou inverter. Eu vou imprimir o F2 e depois imprimir o F1. Eu tenho um A global, né? Eu tenho um A global. Então, quando eu mandar imprimir aqui, ele vai imprimir esse A global que vale 30. E aqui? Aqui ele vai imprimir o A global ou o A local? Espero que sim, né? Então, aquele recurso dele ocultar o que está mais externo, né? Ele deve funcionar, né? Espero que não funcione. Então, concordo com você, espero que seja assim. 30 e 10, né? Então ele imprimiu. Opa. Imprimiu 10 aqui, local. Então, ele oculta o global. Ele ocultou o global. Foi. É global, aí que B é igual a A, e depois você declara que B é local. A vai ser local. Tipo aquela referência em C++? Porque o C copia o valor. O C copia o valor. O C++, ele vai... Vou ver um exemplo aqui. No C++ você tem a referência. Pode explicitamente dizer que uma variável é referência para outra. Independente se é uma variável primitiva, se através da referência, você está falando tipo o que pode acontecer, por exemplo, em C. Né? Em C você pode ter algo desse tipo aqui. Você pode ter uma variável aqui. Aqui ele vai te reclamar contigo. Talvez é o mesmo efeito que você está pensando, depois a gente faz um... Sei lá, tem uma variável local aqui A recebe 10. E eu vou passar como referência um A. Talvez por já ter feito exemplo com C++. Né? B, F, F já é uma variável do tipo ponteiro. Né? Desculpa, P já é uma variável do tipo ponteiro. Só que eu quero passar o P aqui, vou passar ele com ponteiro para ponteiro, porque eu quero modificar esse ponteiro. Eu quero dizer que esse ponteiro vai receber como endereço o endereço de uma variável local. Esse A é local. Né? Então, talvez seja algo parecido com o que você está falando, só que usando ponteiros. Depois a gente faz usando C++. E aqui, pessoal, o A é local. Ele só existe em F. Só que eu estou passando um P para lá dentro de F pegar o endereço de A. Pegar o endereço de uma variável local. Então, se eu faço depois aqui P20, eu estaria modificando essa variável local. Então eu acho que ele vai chegar e vai falar, ó, você não pode retornar, cuidado com variáveis globais. Quando você retorna o ponteiro, ele é mais fácil de identificar isso. Aqui eu não sei o que ele vai retornar para a gente. Só... não reclamou nada.
aqui também. Isso é só um void. Né? Quando é return, ele identifica esse problema. Aqui ele não identificou esse problema, não. Então vamos ver agora uma outra situação. Vou fazer uma função void f2. Vai receber int asterisco p. Asterisco p. Então peguei a variável a. Agora eu vou mandar imprimir a variável a. Não, peraí. Vamos ver se vai imprimir 10 aqui, pessoal. Não sei o que vai acontecer. Eu peguei o endereço dessa variável local, a, que o valor dela é 10. E agora estou passando para uma função f2, esse endereço, para ele imprimir. Tem pressa até aqui mesmo, né? Vou tirar essa f2, tá jogado? Imprimir aqui direto. Vamos ver se ela vale 10, né? Mas isso aqui uma hora pode até funcionar, imprimir 10 aqui, mas... Ó, imprimiu 10. Então ele tá... Eu estou pegando o valor de uma variável local. Só que isso, uma hora, pode não dar certo. Né? Só que essa regra aqui eu não consigo identificar. Se eu tivesse algo do tipo int asterisco f2, tá? Int asterisco f2. Se tivesse um int a recebe 40, return endereço de a, isso aqui ele consegue ver o problema aqui e vai te dizer. Nem o or, não deu. É porque eu não usei. Ó, endereço de memória associado com variável local. Foi retornado. Né? Então ele fala, ó, você está pegando esse endereço, só que uma hora essa variável vai deixar de existir. Né? Então, tome cuidado. Né? Não garanto que isso vai funcionar sempre, não. Se eu ficar chamando essa variável aqui. Tá bom. E aqui poderia ser a mesma coisa se eu estivesse usando referência. Né? Então, se eu tenho uma referência. Só que a referência, provavelmente, ele vai verificar logo esse problema. Né? Eu acho que se tiver... Acho que ele consegue identificar esse problema. P recebe A. E aqui eu passo... P. Aqui ele já vai dar o problema. Não, o P seria... Agora até não confundo, vou deixar quieto. Vamos... Então, Lua, estava fazendo aquela hora, Lua, ele já consegue definir esses ambientes aninhados. Né? Então, se eu mando imprimir aqui o A, ele vai imprimir new. Então esse A aqui, ele não existe fora desse bloco. Mas em JavaScript não. Então, JavaScript ele não tem esse recurso. Então isso são todos elementos que, você sabendo muito claramente como é que funciona, você não vai achar que a linguagem está funcionando de forma aleatória ou louca, né? Mas ela tem um significado. Então,
linguagens mais antigas tinha apenas blocos monolíticos, não tinham funções, não tinha procedimentos, então tudo era global. E o JavaScript, e o Fortran é isso aqui, ó. Eu tenho blocos, mas eu tenho blocos simples, eu não posso ter um bloco alinhado. Não tem um bloco dentro de outro bloco. Lua já permite, Python permite, mas JavaScript não. JavaScript, eu não posso ter algo desse tipo aqui. Tem um escopo dentro de um outro bloco. Aqui eu tenho outro ambiente, que só algumas variáveis que são visíveis aqui. Tá? O que eu defino aqui dentro não é visível do lado de fora. Então, blocos alinhados não existem em JavaScript, só os blocos simples. Então, a questão da visibilidade é aquilo que a gente falou com vocês. Uma pessoa tem um local A aqui e esse cara tem 20, por exemplo. E mando imprimir aqui. Quando eu imprimir esse A aqui, como ele tem o mesmo identificador, ele vai ocultar o mais externo. Então, está visível aqui, é apenas esse A aqui. Então, ele vai imprimir A aqui, vai imprimir 10 e aqui vai imprimir 20. Né? Então, são dois valores diferentes que ele vai imprimir. Então, 10 e 20, e esse A aqui já não é visível. Né? Não existe nenhum A aqui no F2, porque esses caras foram definidos como locais. Isso não é mais custoso para a linguagem? Sempre ela verificar se tem algo identificador. Com certeza, né? Assim, não sei se mais custo, mas o algoritmo é diferente, né? A implementação é um pouco mais sofisticada. Por isso que o JavaScript optou por ser blocos simples. Porque provavelmente. Vai ter que montar uma tabela de símbolos. Nessa tabela de símbolos tem que ter um mecanismo de que, quando você tem um outro identificador com o mesmo nome, sei lá, como é que ele vai montar aquilo? O de fora não pode estar visível e, quando ele sair, torna novamente ficar visível, né? Aquele valor. Eu lembro que eu não tratei isso no meu interpretador lá, por isso que não funcionou. Eu esqueci de tratar isso. É um elemento a mais que pode haver. São duas variáveis distintas aqui, né? Aqui é duas variáveis distintas, porque quando ele volta, ele tem que ter o valor da anterior, né? Então são duas variáveis distintas. Eu poderia dar nomes diferentes, né? Mas ele destrói. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês, você viu que aquele valor continuou lá, né? Mas aquela variável foi destruída. Então aquilo que aconteceu de imprimir o 10 lá, poderia não acontecer, né? Dependendo das chamadas. Se talvez eu tivesse imprimido aquele negócio muito depois, no programa. Eu fui lá, fiz um monte de coisa, depois eu fui imprimir aquele endereço, parte daquele endereço. Talvez não tivesse 10 lá, tivesse uma outra coisa. Ele imprimiu 10 porque quando ele perde aquela referência daquela variável, não significa que ele vai lá na área de memória e vai zerar os valores. Um valor antigo que estava lá era 10. Mas a variável local ela fica inacessível, né? Depois que sai. Então depois uma outra função pode usar a mesma área de memória que estava sendo utilizada. A função F2 aqui, se ela precisar de uma área de memória, ela pode usar uma área de memória que foi usada pela função F1. Então esse A aqui, a área que eles ocuparam pode ser ocupada por uma variável B aqui. Pode ser essa mesma área de memória. No caso de linguagem interpretada, é um pouco diferente, né? Porque vai ter um ambiente lá, uma tabela para lidar com isso. Mas quando é linguagens estaticamente tipadas, está lá na memória, está sendo executado a partir mesmo do computador, são endereços de memória mesmo e isso é diferente. Então JavaScript é até uma boa dica, né? Uma dica mesmo. Quando você está programando em JavaScript, é você não colocar var A dentro de um bloco. Porque isso não significa que esse A é visível apenas dentro desse bloco. Esse var é visível
em toda a função, F1. Desculpa aqui. Os desenhos são... então, essa questão da ocultação. Escopo estático versus escopo dinâmico. Eu nunca usei uma linguagem de escopo dinâmico. Quando a gente usa linguagens interpretadas, dinamicamente tipadas e com variáveis globais, fica parecendo um pouco escopo dinâmico. Mas eu nunca usei uma linguagem realmente de escopo dinâmico. Escopo estático são aquelas linguagens que você pode ter. Vou botar um for aqui. O escopo estático, a grande maioria das linguagens são atualmente escopo estático. Então, o escopo estático é aquele que você, olhando para o programa, você sabe exatamente quais variáveis estão visíveis em quais locais, né? Então, de forma estática, você não precisa executar o programa para saber. Não vai variar a sequência de execução do programa. Se você tem várias funções que estão sendo executadas, não vai variar. Então, você olha aqui e você sabe, ó, nesse ponto aqui, o C é visível, essa B é visível, o I é visível. Já nesse ponto aqui na linha 14, essa variável C já não é mais visível, né? É um outro ambiente de referenciamento. Tem a variável I e a variável B. Aqui do lado de fora, na linha 16, só tem a variável I. Então basta você ver a localização espacial no programa para saber o que é visível. No escopo dinâmico, não sei se nesse slide tem um exemplo. Não sei se o exemplo lá do professor está melhor. Depende da execução do programa. Por exemplo, aqui eu tenho uma linguagem hipotética, né? Então tem um procedimento aqui. Eu tenho a variável global x. Até esse global e local já tem um outro significado, né, no escopo dinâmico. Vai ter essa variável aqui do lado de fora, x. Aí tem esse procedimento que vai me imprimir x, esse procedimento P2, que tem uma outra variável x aqui, onde x é 4, vai imprimir x. Aqui começa o meu programa, né? Se fosse um global aqui. X recebe 3, manda imprimir P2. Chamo o executor P2. Quando executa P2, se isso aqui é um ambiente, se é uma linguagem estaticamente tipada, eu tenho um x definido aqui dentro. Aí begin, x é igual a 4, eu mando imprimir x. Só que agora eu vou imprimir x, eu vou chamar essa outra função aqui print x. Qual x aqui que é válido? O x que é válido é esse x externo, se for um escopo estático. O x que é válido é esse x que está aqui, fora. Então, qual que é o valor desse x? O valor desse x é 3. Então, ele é estático, então o valor de x aqui é 3. No escopo dinâmico, como eu chamei P2 primeiro, o que é válido para print x não é esse x aqui do lado de fora. Sim, esse último x que foi referenciado aqui. Então, é válido o último x que foi chamado. Então, ele vai imprimir aqui 4, o escopo dinâmico. Então é muito confuso o escopo dinâmico. Vai depender muito da execução. Eu nunca estudei essa parte do escopo dinâmico, não. Qual que é a vantagem? Deve ter alguma vantagem, deve ter alguma coisa interessante, mas eu não sei. Não sei dizer quais são as vantagens do escopo dinâmico. Eu não sei por quê. Quando você trabalha com variáveis globais e em linguagens dinamicamente tipadas, fica parecendo um pouco com o escopo dinâmico, porque vai depender da sequência que você está chamando. Né? Mas não é a mesma coisa, não. É isso. Não, e vai depender muito da execução, né? Das chamadas aqui. Então, o escopo estático, você olha para o código e já sabe.
basta você olhar ali o que está dentro de quê para saber o que é. Não precisa de executar. Então, em linguagem de programação, o dinâmico e o estático diferencia por isso. No estático, você, olhando para o código, você entende, sabe o que está definido ali. O dinâmico é aquilo que ocorre na execução. Né? Então, vai variar, a saída vai ser diferente. Então, como é que você testa um programa desse? Fica uma loucura. Fica parecendo variáveis globais. Não tem uma coisa local. Assim. É muito estranho. Então, do início ao fim do programa, todas as variáveis desses estão disponíveis para os subprogramas. Então, fica muito parecido com variáveis globais. Não pode fazer verificações de tipo estático, você não pode verificar isso em tempo de compilação, nada, fazer essa checagem. Os programas são mais difíceis de serem lidos, o acesso também acaba se tornando mais lento. Então, Lisp, pelo livro lá, ele fala que Lisp no início usou escopo dinâmico, eu não sei quanto tempo, funcionou com escopo dinâmico, mas hoje também é escopo estático. Então, eu nunca estudei para saber qual que é a vantagem do escopo dinâmico. Por que eles utilizaram em algum momento o escopo dinâmico. Uma outra diferenciação é entre declarações e definições. A gente utiliza isso às vezes como sinônimos assim, em sala de aula, em algum momento. Assim. Uma declaração, ela pode ter efeitos colaterais, tais como a criação de uma variável. Uma definição é uma declaração onde o único objetivo é produzir amarrações. Você tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, no caso do C, o type-def. Sei lá, vamos struct, point, int x, int y. Isso aqui é uma declaração, desculpa, isso aqui é uma definição. Eu estou definindo um novo tipo de dado, ponto. Ele não existia. Chamei de struct point, né? Você tem essa diferenciação, struct point. Porém, eu posso declarar cada esse minuto, né? Point é um struct point. Então, no caso de tipos, isso é um exemplo para tipos. No caso de tipos, isso aqui é uma definição de um tipo e aqui é a declaração de um tipo. Você está declarando o tipo aqui, então aqui não tem, você está associando a um tipo já existente. Você está fazendo apenas uma amarração. Isso aqui é apenas uma amarração, só associando um identificador a um tipo já existente. Então, depois você pode, dentro do seu programa, já definir, aqui seria definir uma variável do tipo P, uma variável P do tipo point. Mas o point é uma definição de tipo. Aqui seria a declaração. Então depois vocês dão uma olhada naquele livro lá do Flávio Varejão, que ele mostra cada uma dessas coisas. Declaração e definição, a diferença tanto para tipos de dados, como para variáveis. Então, por exemplo, em Haskell. Haskell, quando você usa o data, você está definindo um novo tipo de dado. Quando você usa apenas o type, você está fazendo apenas uma amarração. Você está dizendo, o nome é a mesma coisa que string. Então, você está criando um sinônimo. Constantes. Procedimentos. Né? Então, quando a gente escreve algo tipo function even, criando aqui, eu estou definindo um tipo de dado. Declarações. Eu posso ter uma variável, uma função f4. Seria parecido com uma declaração aqui. F4, agora não estou definindo um novo F4. Estou associando o F4 a uma função já existente. No caso de variáveis, em C++, tem aquela situação de você ter, por exemplo, a variável A e você ter uma referência.
Então aqui eu estaria definindo uma nova variável, existe uma nova variável chamada A. P seria apenas uma referência para essa variável. Então aqui ele vai falar que é uma declaração. Então não está alocando nova área de memória. Em C também, em alguns momentos você pode usar também com os técnicos, quando você está trabalhando, ainda mais quando você está fazendo integração entre diferentes linguagens, tem momentos que você pode declarar uma variável, mas sem definir uma área de memória para ela. Você está usando um externo lá. Então, a diferenciação entre declarações e definições. Vou pegar aqui o livro. Então, essa parte está no capítulo 2, sobre amarrações. Então, definições e declarações. Né? Visualizar. Então, por exemplo, variáveis. Aqui, mostrando variáveis. Aqui, por exemplo, tipos. No caso de tipos, todos os elementos aqui são definições de tipos. Estou criando um novo tipo de dado. Já a declaração seria apenas o typedef. Eu associo um novo identificador a um tipo de dado já existente. No caso de variáveis, eu tenho isso que são tudo definições. Uma declaração em C++ podia ser algo do tipo. Eu tenho uma variável que é sinônimo. Né? Então, J e R são sinônimos. Representam a mesma variável. Né? Então, isso seria apenas uma declaração. E para terminar, pessoal, acho que aqui sim. Declaração de definições, né, recursivas. Então, em C, você pode, no momento que está definindo um novo tipo de dado, eu posto isso aqui, pessoal. Struct. Eu posto isso aqui? A lista eu tenho como atributo valor e outro atributo que é próximo, que é do tipo struct lista. É, recursivo, mas eu não... Como é que a gente implementa a lista? Lista não é super recursivo? Oi? Apagar aqui. Eu estou só declarando o tipo. Eu estou definindo o tipo. Né? Usando terminologia lá, estou só definindo o tipo. Então, aqui para ele, eu não posso ter um atributo do tipo
esse tipo que eu estou definindo ainda, esse direct list. Não posso ter essa recursividade aqui, eu não posso ter, né? Eu posso apenas ter o ponteiro, né? Porque o ponteiro, ele acaba depois transformando tudo em null, né? Então ele pode jogar para null, pode ter outro valor. Mas tipo mesmo eu não posso ter. Porque senão é algo realmente... É você pensar, eu estou criando uma estrutura, então na hora que eu criar uma nova estrutura desse tipo, eu vou ter um próximo que é do tipo dela também. Vai ter o próximo. Então ele vai infinitamente criando um tipo de dado aí que não vai caber na memória. Quando você trabalha com ponteiros, fica por tua responsabilidade alocar os próximos valores. Então, aí você pode, em um momento, você chegar e declarar e falar que o próximo é igual a zero. Você não é obrigado a declarar um novo tipo, né? Colocar um novo tipo de dado. Então, fora da questão de escopo, questão mais espacial, que é válido uma amarração, tem também a questão de tempo, tempo de amarração. Em que momento que aquela amarração é válida? Né? Então, aqui uns momentos aqui. Por exemplo, esse operador asterisco, ele é normalmente amarrado à operação de multiplicação em tempo de projeto da linguagem de programação. Então, no momento que você projetar a linguagem de programação, você já pode associar, falar, ó, esse operador aqui vai significar multiplicação. Então, isso é o tempo do projeto. Um tipo de dado, tal como int em C, é amarrado a uma lista de valores, né, em tempo de implementação da linguagem. Então, o int, esse int aqui, por exemplo, em sei lá, computador, o int pode ser, por exemplo, 4 bytes. O int antigamente era 2 bytes. Se você pegar um compilador mais antigo, o int era 2 bytes. Então o int e o float tinha diferença. O int hoje em dia é 4 bytes. O int é 4 bytes. Já o long int passou para 8 bytes. Então isso é definido em tempo de implementação, no momento que você está implementando os compiladores. Né? Variáveis em linguagens estaticamente tipadas são amarradas em tempo de compilação. Então, quando você está usando C e diz que A é do tipo A, do tipo inteiro, desculpa, essa amarração aqui é feita em tempo de compilação. Então, A vai ser amarrado ao valor do tipo inteiro durante toda a execução do programa. O valor, né? O valor não. O valor é amarrado em tempo de execução. A pode receber 10, a pode receber 20, a pode receber 30. Mas o tipo é amarrado em tempo de compilação. Em linguagens dinamicamente tipadas, tanto os tipos quanto os valores são amarrados em tempo de execução. Pode variar. Variáveis declaradas em métodos em Java são amarradas em memória em tempo de execução. Por que variáveis declaradas? A gente vai ver depois lá, né? Variáveis declaradas em métodos em Java são amarradas em memória em tempo de execução, não em tempo de compilação. Isso aqui permite fazer um polimorfismo por inclusão. Então Java tem que conseguir. Eu tenho uma variável lá do tipo funcionário. Funcionário tem lá, calcular salário e tem um professor que tem que calcular salário também. Aí, no caso, o professor vai retirar alguma coisa, né? Nunca inclui, então vai retirar alguma coisa. Aí vai ser um método diferente, né? Então ele tem que saber se aquela variável estiver amarrada a um funcionário, ela vai chamar o declarar do funcionário. Se ela estiver amarrado a um professor, vai chamar um outro método. Então tem que ser amarrado em tempo de execução. Pacotes são amarrados em tempo de ligação. Que linguagens que tem? O que é isso, tempo de ligação? Quando ocorre esse tempo de ligação? Tempo de ligação
quando a gente está trabalhando com C aqui, linguagens compiladas, tem o tal do tempo de ligação, né? Então, aqui, quando a gente faz simplesmente teste.c, faz tudo isso aqui, quantos processos estão ocorrendo aqui, pessoal? GCC, teste C, O main. Estou jogando para main aí. O que você faz? Você faz um monte de coisas, né? Primeira coisa é a pré-compilação. A pré-compilação, ele vai pegar esses caras aqui, nem no caso, por exemplo, no caso do include significa pega esse arquivo stdio.h e joga aqui. Joga aqui para mim. Tem, por exemplo, o define, que é, se eu tiver aqui printf manda imprimir pi, a pré-compilação vai dizer, ó, toda ocorrência desse identificador aqui, substitua por 3.14. Isso é pré-compilação, não é o compilador, não é a linguagem que está tratando isso. Né? Só que, depois que passa o período de pré-compilação, ele vai gerar o object. Para gerar o object, aí já é dependendo do compilador. O compilador pode gerar, por exemplo, códigos assembler primeiro. Gerar um código assembler, depois gerar o OBJ. E depois que ele gera o OBJ, para gerar o executável, tem um tempo de ligação, que é o linker. Então ele tem que ligar com bibliotecas do sistema operacional. Se ele incluir outras bibliotecas, ele tem que incluir esses caras também, essas bibliotecas. Acho que save temps, GCC. Aqui, que gerou, pessoal. Teste. Teste I. Acho que o teste I é o do... Ó, esse aqui é o teste. Esse aqui é o código que ele gera depois do pré-compilador. Lá. Ele pega o std.lib, stdio, joga tudo aqui em cima. E aqui na main, olha, não tem pi aqui. É 3.14 que jogou aqui. Então o compilador, ele vai compilar esse código aqui, não vai compilar aquele código que você escreveu. Vai compilar esse código aqui. Aí no caso dele, ele gera o assembly aqui. Gera bonitinho o assembly. Só que esse assembly, ele tem coisas aqui que é do sistema operacional, né? Por exemplo, esse cara aqui, ó, calc. Opa. Esse cara aqui não é não está no teu código, onde está esse printf? Esse printf está na stdlib, que você não mandou incluir lá, explicitamente, mas ele vai ter que incluir essa biblioteca. stdio, incluir. E o printf lá no stdio tem que incluir alguma coisa do sistema operacional também para conseguir imprimir aquela mensagem na tela. Né? Então ele vai ter que fazer todo esse processo para a gente aí. Para depois gerar o OBJ, né? Esse OBJ já não dá para ler mais nada, né? Porque vai ser só binário mesmo. E gerar depois o main, o executável. Então tem todo esse processo para até gerar o main. Então o main ele tem esse processo de ligação, de linker. Se você... O math acho que tem que incluir. Math. Não sei. Mas no momento que você começa a utilizar outras bibliotecas, para conseguir compilar um código em C++, de sistemas mesmo que você está desenvolvendo, você tem que incluir um monte de bibliotecas.
O GCC ele até faz isso para você. Basta que você coloque aqui qual a biblioteca que você vai ligar. Você tem que listar todas as bibliotecas aqui. Então, você realmente compilar um código de um projeto maior não é simples, não. E uma coisa bem chata do C é isso aqui, né? Você tem que incluir o ponto H. Aí você fez uma biblioteca e quer passar para alguém. O que você vai ter que passar para alguém utilizar a tua biblioteca? Você pode passar o código-fonte todo, né, para o cara compilar. Mas se você não quiser passar o código-fonte para o cara, o que você vai ter que passar? Você tem que passar o ponto H e quem mais? E a biblioteca. A biblioteca é os OBJs todos agrupados, é um zipado dos OBJs. Então você tem que gerar o ponto H e gerar todos os OBJs. Aí é o grande problema quando a gente vai para o Linux, né? É impressionante como é que o Linux funciona. Não é fácil fazer o Linux funcionar, não. O negócio é... Porque, por exemplo, quando você pega o Windows, você tem um único Windows. Windows 10, tem um Windows 10. Que não é muito diferente do Windows 7. Jogou algumas coisinhas por cima lá, mas o kernel é basicamente o mesmo. O Linux, você tem um monte de Linux. Então, você pegar um código-fonte e conseguir compilar aquele código-fonte de C no teu computador é uma coisa impressionante. Como que aqueles scripts conseguem buscar os .h e os libs para conseguir gerar o executável. Ele tem que ligar esses caras todos lá. Impressionante como é que ele faz isso. Não é trivial, não. Só que ele tem uma organização maior, né? Então, quando você pega um sistema Linux, Unix, você normalmente tem um espaço onde fica as libs, né? As libs que você utiliza. Tem um monte de libs aqui. E você tem um espaço, normalmente, onde fica os includes, os .h. Então você tem que passar as duas coisas, os .h e a lib. A lib você vai precisar até para executar um programa, né? Já o .h você vai precisar quando você vai compilar, quando você vai escrever um programa, você vai precisar de usar aquele biblioteca e vai precisar de .h. Por isso que em pacotes do Linux, você acha lá, vou usar o GD. Aí você tem o GD dev, que inclui .h. O GD lib, que só inclui .lib. Por que você precisa da lib no momento de executar? No Windows, quando você precisa das bibliotecas para executar um programa? Você precisa de biblioteca para executar um programa? Não? Nunca teve problema de mandar executar um programa e ele não abrir? Ou está faltando o quê? DLL. Faltando DLL. Porque essa ligação, em tempo de ligação, ele pode ligar com a biblioteca de forma estática, em tempo de execução. Já ouviram falar em bibliotecas estáticas e dinâmicas? Então, bibliotecas estáticas, em tempo de linkagem, de ligação, ele vai pegar todo aquele OBJ, juntar num executável só. Então, você não precisa mais. Porém, isso vai consumir mais disco. Né? Se você tem uma biblioteca que está sendo usada, sei lá, você tem uma biblioteca de 10 megas, e essa biblioteca de 10 megas está sendo usada por 100 programas. Então você vai ter lá 100 vezes 10 megas no teu disco. Se ao invés de você usar essa ligação estática, com biblioteca estática, você usar dinâmica, no momento de execução, fazer essa amarração também, você vai ter só 10 megas. Esses 10 megas são compartilhados por 100 aplicativos. Só que se você perder a DLL, seu programa não funciona. Então, isso acontece às vezes. Ou você pega uma DLL errada, aí na hora de executar dá algum erro. Então, tanto no Windows quanto no Linux, você tem as bibliotecas dinâmicas e estáticas. As estáticas, no momento da ligação ali, em tempo de ligação, ele vai ligar
com a biblioteca estática. A biblioteca dinâmica, em tempo de ligação, ele vai fazer alguma amarração lá, porém, na hora de executar os procedimentos, essa amarração vai ser feita mesmo em tempo de execução, de forma dinâmica. Então, acho que é isso, pessoal.